Quer falar? Boa tarde a todos, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Tá bom. São 15 horas e 4 minutos. Vamos esperar mais alguns minutinhos para ver se chega mais alguém, tá bom? Aí a gente inicia. De paz, né? Tem mais. Acho que não. Não. Eu acho que sim. Mas se continuar abrindo aí... Tá ligado o modo congelamento? Rápido. Tá baixando. Tá tudo.
situações. Né, deixa eu... Boa tarde, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Tem que botar o óculos para ler e tirar o óculos para ver vocês. Tirou de sono toda hora. Bom, vamos Eu lá. estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Tá bom. Vamos lá. Seguindo a pauta aqui, nós temos que fazer algumas leituras de correspondência, né? As correspondências que nós recebemos esse mês são respostas do CREA. A gente tem solicitado acompanhamento, a gente tem solicitado que eles façam visitas, que eles encaminhem caso necessário, né? E o CREA tem respondido, tem feito os atendimentos aos idosos e tem respondido aqui para a gente, tá bom? Eu só não vou ler, porque, como se trata de prontuários e denúncias, é sigiloso e eu não posso, né, ler aqui em público. A gente tem uma comissão que faz isso e é quem está inteirando, tá? Mas os prontuários estão aqui e as respostas de CREA estão dentro de cada prontuário, tá bom? Então, nós temos resposta sobre a dona Márcia Jordão, sobre o senhor Tarcísio Assis, sobre o senhor Gilberto da Silva e João Batista. Tá? Eles, esse mês, deram atendimento e responderam aqui para a gente as sessões que eles fizeram. Tá bom? Nós temos também uma correspondência, que é um convite de uma reunião para combater o crime, para ser advogado. Já está entrando aí. Está tentando entrar ainda? Eu já por baixo de fora, falando. Tem um convite da primeira reunião descentralizada do Conselho Estadual do Idoso. Essa reunião ela vai ser em São Carlos, no Hotel Nacional em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas, 2330. Vai ser dia 23 e dia 28 de março, segunda e terça-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Quer dizer, vão ser 2 dias, o dia inteiro, essa reunião do Conselho Estadual, né, com todos eles convidados, todos os municípios. Então, está convidando também o Conselho Municipal aqui de Mongaguá para a gente poder comparecer. Para participar é gratuito, tem que se inscrever, né? Mas para ir para São Carlos, tem que custear as diárias da estadia lá, porque tem que ficar 2 dias, né? E aí, eu estou verificando, junto com o idoso, nós temos dinheiro, para ver... É que a gente nunca fez, né? Nunca tirou dinheiro do conselho, assim, né? Nunca mexeu com o dinheiro do conselho, né? Mas eu acho que para essa reunião seria muito importante a gente poder ir. E para custear a viagem, a gente vai usar o dinheiro do fundo do idoso. Onde fica São Carlos? Interior. Umas 4 horas daqui. Depois de Campinas. E aí a gente precisa verificar, no carro só cabe, né? 5, né? Vai motorista, então cabe 4 pessoas. E a gente tem que verificar entre os conselheiros quem gostaria de participar. Dos conselheiros, quem gostaria de participar, quem pode participar, né? Para poder dar o nome, para poder dar a quantidade também, para ver se a gente consegue esse recurso lá, liberação desse recurso. Eu não sei como funciona, mas eu vou fazer o ofício, para a prefeitura, para ver se a gente consegue. Como eu nunca fiz, estou sendo sincera, não sei fazer, entendeu? Então, E até a primeira, né? A primeira reunião também. não, tinha uma gente do dois para poder participar da reunião do conselho, está claro. Não, isso é só ficar. Já deve ter saído pelo fundo, já você lembra? Era o L. Não, Lene.
Mas enquanto tem gestor, né? É só liberar, né? É liberado. Tá bom. Então, a gente vai tentar e aí eu quero ver com vocês qual conselheiro que vai poder participar. Temos algum candidato aí para participar dessa reunião? Fernanda? Tem interesse. Vamos colocar. Que dias que vão ser? 27 e 28. Segunda e terça? Eu andei lendo a pauta que vai ser falada, eu acho que para a gente aqui, que está todo mundo começando junto, eu acho Não vai que complicar lá no Direito de Saúde? não. A gente já até conversou sobre isso, porque a gente leu junto lá no e-mail. No primeiro dia, pelo que eu entendi aqui, são vários grupos que eles vão fazer algumas rodas de conversa. Então, tem a mesa 1, que vai falar sobre o envelhecimento saudável e políticas públicas com a professora doutora Silvana da Unesp. Mesa 2, desafios para a proteção social da pessoa idosa, convivência, participação e oferta de cuidados, com Eliane Moura, especialista em política pública do envelhecimento. Uma roda de conversa, diálogo entre conselheiros sobre experiências regionais exitosas e alternativas para o atendimento da população idosa. Mesa 3, palestra sobre o funcionamento dos fundos municipais da pessoa idosa. São 2 dias da pré-escola. Porque a gente tem que estar, né, saber como funciona o fundo, o que a gente pode usar. O gestor deveria participar do gestor do fundo, um gestor para cada fundo. Fundo da criança, fundo da assistência, fundo do idoso, fundo da produção animal, e lá dentro eles se dividem, porque poucos funcionários trabalham nesse fundo. E lá com né? Daí uma reunião, ele tem também de fundo. Ele, a Meli, nossa, então, a Fernanda se manifestou para querer participar dessa reunião. É muito importante a gente estar perto do Conselho do Idoso, do Estado, inclusive, pegando contatos mesmo, porque muitas vezes, a experiência própria, eu tentei entrar em contato com o Conselho Estadual do Idoso e encontrei dificuldade, né? Então, é muito bom a gente alinhar, a gente estar mais perto, mais próximo. Uma vez eu fui para São Paulo, peguei uma demanda lá do Conselho da Assistência Social e tinha o Conselho do Idoso, eu fui até lá, mas estava fechado. Né? O Conselho Estadual tem uma sala lá no prédio do Desenvolvimento Social e estava fechado. Então, assim, é interessante, inclusive materiais a gente precisa, o Estatuto do Idoso, que a gente não conhecer a cidade, porque são todas, né? sabe o que está acontecendo Sabe que aí? eu conheço o pessoal dos outros municípios, né? É pronta de frequência, né? Como que os problemas deles estão iguais aos nossos, saber como lidar com eles, falar sobre experiências que deram certo em outros lugares, que a gente pode trazer para cá, eu acho muito importante. Então, eu acho assim que devia uma pessoa daqui, cada um escolher um tema, para trazer todos na conversa. Né? Mas pelo menos 2, né? Pelo menos 2. Eu vou colocar isso no grupo dos conselheiros e vou ver porque assim é um lugar, é longe e são 2 dias, né? Como o primeiro dia começa às 9, são 4h30 da tarde. Então, o primeiro dia começa às 9, tem que ir um dia antes, né? Não, eles mandam, você viu? Eles mandaram. Mandaram, só escolher e mandar para a prefeitura. O hotel, na verdade, é o mesmo da onde vai acontecer a reunião. Eles mandaram adiar. Está tudo isso eu já até pesquisei, né? Falei que se cresceu mesmo, tá mais barato aí para quem vai participar da reunião. Quais cadeiras mesmo? É saúde, educação. Saúde, tem educação, social.
Só. Esse conselho Não, nesse Que conselho. participa. é social, saúde, segurança e esporte. Segurança. Educação não tem. Tem? Bom, eu acho que é interessante, né? Tá bom? O próximo assunto da pauta é sobre as denúncias, mas sobre as denúncias eu sempre atualizo, né? Conselheiros, que a gente tem recebido bastante denúncia. Hoje a gente está se organizando de uma forma que as denúncias chegam para o conselho, dependendo do caso, a gente já encaminha para o CREAS, ou a gente mesmo faz uma visita. E ontem falou uma coisa, uma visita, identificou que a idosa poderia ter acompanhada pelo prazo, né? Não identificou violação de direitos ali naquele momento, então precisa encaminhar para o prazo, né? Porque identificou que sim, precisa de um acompanhamento mais de perto, mas naquele momento não identificou a violação, então tem que mandar para o CREAS. Aí a gente já vai mandar para o CRAS, né? Então, alguns falam sobre crimes em relação ao cartão, pega o cartão do idoso. Alguns, eu acho que foi dos 2 ou 3 casos, eu mandei para a delegacia, né? Um para a delegacia da mulher e 2 para a delegacia comum. E esses são os encaminhamentos que a gente tem feito, né? Os ofícios que a gente tem feito, que a gente tem andado. Dando andamento às denúncias, nada está parado aqui. A gente tem trabalhado muito para isso. Sobre o quarto item da pauta, que é para a gente aprovar a resolução normativa, que é, na verdade, uma adaptação de uma resolução que já tem sobre as inscrições das IAPIs no Conselho. Tá? Então, a gente ainda ela atualizou os termos, a gente tem recebido, tem que ter alterado. A RDC, na resolução de chegar a uma, ontem ela não vale mais, a gente atualizou para nova. Tá? É basicamente uma atualização dessa resolução que a gente precisa aprovar. Tá bom? Antes de aprovar, antes da gente falar sobre a resolução, eu gostaria de saber se nesses 3 itens alguém gostaria de falar alguma coisa, se você tem alguma coisa, está aberto aí para quem quiser falar, tá bom? Alguém falando? Com licença. Para falar. Gente, boa tarde. Eu não sei se esse é o momento, se já pode falar a população. Pode falar? A Marcia de Malavá pode falar, tudo bem? Pode falar, boa tarde. Boa tarde. Então, eu estou com dificuldade de ouvir em relação ao grupo de planejamento, se a gente pode encaminhar um pedido, porque, assim, a nossa lei é muito antiga, né? Ela é de 20 e poucos anos atrás. Então, eu não sei se já tem no grupo de planejamento a reformulação da lei para lá ficar atualizada de acordo com o Estatuto do Idoso. Não tem. O grupo de planejamento tem, mas as conselheiras que fazem parte era eu e mais algumas que já saíram, né? E eu ainda não montei um novo grupo de planejamento. Não, e também a questão das ELPIs, porque assim, o que tem em Mongaguá são empresas, né, cadastradas e que acabam atuando com a questão do idoso por conta de serem clínicas tal, e fazerem um serviço econômico. Na verdade, não há registro, a não ser que você entrou agora, que eu também estou um pouco desatualizada, se entrou agora algum registro de
de entidade mesmo, e tem que ajudar as entidades que tenham um valor aí no caixa do fundo, para que sejam formadas essas entidades com advogado, contador e tudo que a lei exige, que agora existe uma série de certificados digital e um monte de coisa. Se a gente pode usar esse recurso, uma parte desse recurso, para ajudar as entidades, né? Que aí tem que pôr para aprovação, acredito, na próxima reunião, se é possível usar uma parte desse recurso para ajudar as entidades a se formalizarem. Porque não adianta abrir um chamamento público se não tem entidade com a documentação hábil. Sim. Posso continuar? Eu vou anotar, Márcia, o que você falou, tá bom? Vou estudar como funciona isso. Pelo meu entendimento, até então, aqui no Mongaguá existem duas organizações que são associações, e seriam sem fins lucrativos, mas são associações que elas cobram, né, a mensalidade. E as outras três são particulares. Nós fizemos fiscalizações nesses últimos dias, em 4, são 5. Uma está interditada, porque o Ministério Público interditou e pediu para não fazer visita até ela se adequar. Outras 4, nós fizemos fiscalização, uma, inclusive, está interditada também, foi interditada depois da fiscalização. E, assim, as ILPs, elas são particulares, elas precisam ter a documentação em ordem, né? E ela tendo a documentação em ordem, elas vão poder participar do chamamento público, né? Pelo meu entendimento. Para o fundo ajudar alguma entidade, o fundo teria que ter um projeto, né, com um certo objetivo, e as entidades se inscreverem aí, talvez o fundo pudesse auxiliar. Pelo meu entendimento até então, acredito que seja assim, tá? Tá bom? Mas eu vou olhar direitinho, semana que vem eu dou uma resposta. Também, em relação ao que está acontecendo com os idosos, as fraudes e tal, tem muita demanda na cidade, as pessoas estão sendo convidadas a entrar no WhatsApp em coisas que não vale, ou para trabalhar, que agora tem um serviço também falso, ou para pegar consignado, que também é falso, eles pegam o dinheiro do idoso. E se o conselho também pode encaminhar, não tirando do fundo, porque a prefeitura tem o dinheiro para divulgação, é pouco dinheiro, acho que era 25 mil reais, tem lá. Se podia fazer um panfletinho para os idosos da cidade, explicando para não entrar nesses links, que esse tipo de emprego é falso, que os consignados só empresa credenciada, confirmando no banco, porque eles acreditam em tudo que aparece no WhatsApp, né? Se pode usar um pouquinho, assim, tipo, sei lá, 5 mil panfletos, 10 mil panfletos, o que conseguir lá para explicar essa situação que é grave na cidade, as pessoas estão sendo assaltadas. E eu pego isso quase todo dia. Você tem algum desses links para me encaminhar? Tenho. Ah, aí é bom a gente saber como que é, né, o anúncio para poder pensar em fazer alguma coisa. Tá, vou passar então para vocês. Orientação, e pelo fundo dá. Campanha dá. Ok. Então, campanha aí, está falando que dá para fazer uma campanha de orientação. Para manter a entidade não tem condições. Vamos continuar, deixa eu só pegar uma água. Aí
Já vão ter passar. Antes de você votar, o seu Antônio perguntou aqui se estavam representantes da saúde. A câmera não está pegando, mas tem aqui a Fernanda Paula. Tem alguma pergunta que o senhor gostaria de fazer? Quem que é representante da saúde? Fernanda, boa tarde, senhor. Fernanda, nós somos xará, eu sou Fernando. Então, já começamos a alinhar. Geralmente os conselhos, eles acolhem, no caso do conselho tutelar. Como não existe conselho tutelar de idoso, né? Porque tutelar é para quem é menor de idade, para criança e adolescente. Então, caem as denúncias aí. Das denúncias que caem dentro desse conselho de idoso, quantas, assim, em termos de percentual, quantas são por violação de direito, por omissão do Estado? A pergunta do senhor é com relação ao que chega para a gente na saúde? Isso. Chega Não chega para o conselho violações do Estado por não cumprir o dever de fazer? Com parte da ou saúde. só chega a violência física? parte. Ou chega a violência física, né, intelectual, mas não chega às violências praticadas pela omissão do Estado e não ofertar os programas que deveria ofertar? Então, as denúncias nesse âmbito que o senhor está se referindo, elas já chegam para a gente como parte judicial mesmo, né? Mas para chegar para vir do judiciário para o conselho, é preciso que chega ao judiciário pelo Ministério Público. Então, exatamente. Alguns sim, não passa aí por vocês? Não, direto. O senhor fala de passar por aqui pelo conselho, é isso? Isso, porque uma das principais atribuições dos conselhos é discutir políticas públicas. Sim. E esse conselho não é diferente. O Conselho do Idoso, ele iniciou em 1993. O Conselho da Criança, 1990. Embora tudo aquilo que foi construído no Conselho da Criança já veio da ONU, em 1989. Então, o Conselho do Idoso é uma réplica do Conselho da Criança, do Estatuto da Criança. Sim. E me causa assim, estranheza, não se discutir as violações de direito. Isso tanto no Conselho de Direito da Criança, quanto no Conselho do Idoso, que eu estou percebendo que eu assisti os vídeos das reuniões de vocês. Pouco se conversa sobre políticas públicas. Entendi. Se conversa mais sobre violações de direito, mas violências pessoais, agressões físicas, abandono, tudo, mas não existe violência contra o idoso quando existe a participação do Estado com boas políticas públicas. Daí o papel do Conselho. Entendi. Não sei se deu para esclarecer. Deu para entender, ver se eu estou correta. É a parte do poder público, digamos assim, né, que o senhor se refere? Isso. Exatamente. Você é representante da sociedade ou do governo? Do governo. Do governo. Sim. Mas eu entendi, sim. A demanda, ela não passa por aqui, ela já vai direto porque familiar, ou quando já está direto na necessidade mesmo, eles já passam direto pelo Ministério Público e vai direto para a gente como processo já mesmo, a se cumprir mesmo. Aí já vem... Oi? Antônio, eu não me lembro, né, Thiago? A gente coloca tudo numa planilha, né? A gente pode até depois filtrar e trazer na próxima semana, que tipo de informações a gente encontra mais. Desde que eu estou aqui, a maior parte é em relação
a falta de cuidado dos idosos, abandono, negligência mesmo, isso em relação à saúde também, só que não vem dizendo sobre a saúde, vem dizendo sobre o idoso abandonado, e aí a gente encaminha para a saúde, né? Se não está fazendo atendimento, passa a fazer. Um tempo atrás, eu recebi denúncias assim, sobre transporte, né? Que uma idosa foi maltratada por um motorista, por exemplo. Isso eu recebi. Da saúde, às vezes, é até o contrário. É o próprio posto de saúde que manda para a gente, né? Dizendo que aquele idoso precisa de um acompanhamento mais especializado, né? Então, aí manda assistência social, manda para o conselho, manda para outras políticas. Porque, assim, aqui, licença. Não manda. Porque, assim, aqui nós temos o programa de a visita domiciliar, né? Então, assim, aquele idoso que não anda, que é acamado, que tem dificuldade de ir até o posto de saúde, ele recebe em casa a visita domiciliar. Então, nesse caso que a Cláudia está citando, nesse momento que é visto, né, a forma com que o idoso se encontra na residência dele, muitas vezes, eu acredito, a falta de ter alguém, né, para estar ali em casa, que a maioria dos idosos estão, digamos que, sozinhos, né? Então, essa parte eu acredito que acabe vindo aqui para a Cláudia. Para a gente acaba também fazer busca da família, sim. Né, e verificar os encaminhamentos necessários. Teve caso que o idoso teve que ser levado para o MLT, são esse o trabalho, né, que a gente tem feito. Não sei se a gente conseguiu tirar sua dúvida. Não, porque cada cidade tem... Eu tenho eu acho que você que está falando, que está no fundo, acho que já me conhece um pouco, né? Eu tenho feito... Não? Você que não me conhece, então, né? Ela faz parte do CMS. É mais do CMS? Então, eu me comprometi a fazer um trabalho junto à Casa dos Conselhos, né? E um trabalho voluntário, sem ganhar nada. Então, já fiz um trabalho voltado ao Conselho Conselho de Crianças, né? O CMDCA, o CT, Conselho Tutelar. Procurei ajudar também o Conselho de Deficiente, que continua deficiente sem nenhuma reunião esse ano, né? Que não dá para entender como é que existe um conselho, né, tão importante como o Conselho de Deficiente também, porque engloba adultos e crianças e não acontece a reunião, por falta de quórum, né? E vocês não são diferentes. Da mesma forma que no Conselho de Direito também da Criança, também sempre sem quórum. Eu estranho, porque hoje eu estou em Santo André, né? Eu estou fazendo eu moro em Mongaguá, mas venho fazer meus exames como idoso em Santo André, e não encontro dificuldade, no máximo um mês eu consigo tudo, né? Mas não dá para comparar Santo André com Mongaguá. Mas me causa estranheza não se ter o diagnóstico do idoso. Quais são todas as dificuldades que os idosos têm? Quantos idosos tem em Mongaguá? Quantos são cadeirantes? Quantos têm deficiência física? Quantos têm paralisia? Então, fica difícil. Eu li o regimento interno de vocês, está muito bom, né? E olha que eu não sou de ficar elogiando alguns trabalhos, não. Mas o regimento está bom. Mas no que diz respeito à lei municipal, uma de 2000, outra de 2001, outra de 2011, tem 8 artigos na primeira, 4 na segunda, 7 na terceira. Isso não é nem o regimento interno. Para mim, isso é um breve relato daquilo que vai se propor a fazer. Passa a impressão que os vereadores parecem que não se apropriaram da importância de as leis municipais, né, estarem alinhadas com as leis federais. Alguém Eu estou falando demais e tomando espaço de vocês. Continua na pauta aí. Eu vou pedindo licença quando eu quiser entrar. O que eu vejo é o seguinte: a Márcia citou uma política pública que é referente a orientações, a um panfleto de orientações ao idoso contra os golpes. Eu acho assim que também deveria ter as orientações da família, do vizinho, para
prestar atenção numa família que tem idoso, ou no idoso sozinho. Eu sei citar isso porque eu vejo eu nessa situação. Sou sozinha, sou idosa, minha mãe tem quase 100 anos, vai fazer. E é assim, as pessoas têm que prestar mais atenção. E esse panfleto talvez ajudaria. Um vizinho, de vez em quando, passar e perguntar, olhar, né? Porque o que falta é orientação da população nesse sentido e também a orientação contra a lei, porque a própria família acaba cometendo, às vezes, algum crime por conta de falta de conhecimento da lei. É isso que eu vejo muito. Eu sei porque a minha família comete um monte de erro com o idoso porque desconhece a lei. A lei é grande. Ninguém está com o caderninho na mão toda hora, observando. Eu acho que teria que ter tipo assim, um panfleto resumo. Você olha, em 5 minutos você dá conta do conhecimento. Porque ficar lendo o Estatuto do Idoso, que ele é complicadíssimo. Se você não tem entendimento, acaba se perdendo pior do que antes. Eu penso assim, se ela sugeriu um panfleto nessa orientação, faria também tipo uma cartilha. Não é mais? Uma cartilha. Aí o fundo pode ajudar. Eu acho que a gente tem que, principalmente, implantar aqui, a nível municipal, a política municipal do idoso. Já vem falando isso há um tempo. E aí o senhor fala que o Conselho não discute políticas públicas. Eu discordo no sentido de que estamos aqui discutindo políticas públicas do idoso. Propostas novas. Tem algumas propostas que a gente já passou diretamente sobre estimamento público em relação aos LTIs, porque é uma condição gritante que vem acontecendo aí no município. As visitas que a gente tem feito, tem mais de 100 idosos acolhidos, a gente não tem ideia de quanto isso tem aumentado, né? Há um tempo atrás, a gente fez fiscalização, tinha cerca de 70, 50, 70, agora tem mais de 100, e isso tem aumentado. As denúncias vêm aumentando, né? A gente criou um fluxo, mas isso demanda muito tempo, porque tem que fazer ofício, porque não dá para a gente sair correndo, fazendo visita. Inclusive, conversei com as meninas em relação a isso. Dependendo da denúncia, não dá, mas é uma rotina, né, que o Conselho não dá conta, não tem perna. E hoje existe uma participação bem maior. Nós trocamos os conselheiros que não estavam vindo, agora a Fernanda está bem participante, a Ana do CREA está bem participante, ela foi fazer fiscalização também, os relatórios que a gente fez, encaminhamos para o Ministério Público. Então, assim, temos executado as políticas públicas, sim. Propostas de novas políticas públicas, a gente ainda não tem, mas que a gente tem discutido políticas públicas e isso é certo. Eu acho que, em parte, você entendeu o que eu falei. O que eu quis saber é se este conselho tem um diagnóstico que permita discutir políticas públicas de todo tipo de violência, como acontece no Conselho da Criança. O Conselho da Criança tem o diagnóstico que é fornecido pelo Conselho Tutelar. No caso do Conselho de Idoso, é fornecido por quem? Só pela própria população, diretamente à Casa dos Conselhos? Não, assim, o que a gente tem em mãos, né, são os titulares, as denúncias, e a gente tem aqui como fazer o diagnóstico do que a gente tem registrado aqui. Isso tem que fazer, dá para fazer. Uma vez eu pedi para as delegacias enviarem o atendimento deles aos idosos, da mulher me enviou alguma coisa, mas foi confuso, e eu até pedi para repetir e acabei não tendo resposta. Sobre o atendimento a idoso nas delegacias, quando há algum tipo de crime que envolve o idoso, né? Só que, assim, tem cliente que envolve o idoso que não é pela questão da pessoa ser idosa, mas é questão de ser de crime comum mesmo, né? E a gente tem que saber diferenciar isso, igual a mulher. Tem crime que é cometido contra a mulher pela condição de ser mulher, né? E tem crime não, tem crime que ele é cometido contra a mulher porque é um crime comum mesmo, né?
Então, até isso tem uma diferença. Na delegacia da mulher, por exemplo, crimes contra mulheres que não são domésticos, né, violência doméstica, não é atendido por eles. Então, assim, é difícil fazer esse diagnóstico, né? Agora, fazer uma pesquisa, saber quantos idosos tem no município, não temos pernas para fazer. Enviei um ofício também para a ação, perguntando quantos idosos passam por eles, né, no ônibus, né, no coletivo, e também não tive resposta, né? Assim, a gente tenta, mas é o que eu falei para você, a gente não tem pernas, né? A maioria das pessoas aqui tem seus afazeres, a gente se ocupa muito. Eu estou 3 dias não, desde o começo do mês, com fiscalização, com as meninas, e marca, e vai, e volta, teve mulher que eu tive por 2 dias, né? Um dia eu vou, outro dia outra conselheira que vai, é um relatório que tem que fazer, é foto que tem que tirar, foto que tem que imprimir, foto que tem que arrumar. E, assim, é um trabalho bem minucioso que a gente está tentando fazer da forma mais correta, né? E organizando isso, quem sabe na próxima gestão, que eu saio agora, no meio do ano já. Eu saio agora no meio do ano. Acabou. Eu saio agora no meio do ano e o próximo, quem sabe, já vai encontrar a casa bem mais organizada, um fluxo muito mais consistente do que era antes, a gente não sabia o que fazer hoje, a gente sabe para quem mandar, para quem encaminhar, se a gente vai, se a gente não vai. Então, hoje está um pouco bem mais organizado e minha missão é organizar essa questão de GLP antes de sair. Então, eu só estou focada nisso por enquanto. Esses idosos que estão em entidades, são entidades de fins lucrativos ou sem fins lucrativos? Não, é o que eu falei, nós temos 5 entidades, né? 2 delas estão registradas como associação, que seria sem fins lucrativos, mas elas cobram, né? Eu preciso ler o estatuto para ver como funciona isso, porque ela pode cobrar, né? Ela pode cobrar o idoso pague mensalidade, não é contra a lei isso. Todas cobram, né? Então, não tem nenhuma que é filantrópica 100%, que não recebe nada, não tem. E as outras 3 são particulares mesmo. Então, ela funciona levando-se em conta um contrato social, não um estatuto social, concorda? Não, quem é empresa, quem é privado, ele tem como é que chama? Social? Não. Ele tem um contrato social, parece. E quem é contrato social. Associação possui estatuto. Essa é basicamente a diferença. E aí a gente tem que ver todo o estatuto das 2 que estão funcionando, mas a gente fez fiscalização, todos os idosos têm contrato, todos os idosos pagam mensalidade. E essas visitas que vocês fazem, vocês têm um roteiro de visita? Tem. Tem? Tem. Inclusive, já vai com aquele roteiro, só vai fazendo os apontamentos. Sim, e tirando foto, né? A gente coloca a foto e a gente... se você quando existe irregularidade, encaminha para o Ministério Público. Se você quiser dirigir aqui, a gente pode até mostrar um relatório, eu não posso ficar publicizando, são relatórios sigilosos que a gente manda para o Ministério Público, mas ele é bem minucioso, ele tem tudo, tem desde quem fala da alimentação, fala do medicamento, vai falar dos maus tratos, se a gente identificar, teve uma que a gente identificou maus tratos, e através de uma denúncia, inclusive de maus tratos, e a gente foi lá com a polícia, com a vigilância sanitária, essa casa fechou. Essa casa tinha maus tratos mesmo. Os idosos relataram para a gente que eles apanhavam da proprietária. Né? Essa casa fechou, não existe mais aqui no município. E a gente tem feito aí, tem tentado fazer. Mas qualquer dia eu posso mostrar um dos nossos relatórios aí, são bem minuciosos. Pronto, deixa eu citar aqui uma das reuniões do Conselho, 3 anos atrás, foi no grupo de apoio de pessoas, Natália, de pessoas que gostariam de estar também fazendo um trabalho, né? Aí foi feito assim, foi sugerido, não foi executado.
Um grupo de apoio. O que que esse grupo de apoio faria? Vai fazer a visita apenas essa visita que, assim, que não é uma fiscalização. Vai lá ver se você lá encontrou o idoso numa situação crítica e deixou pontuado o que deveria dar continuidade para estar bem esse idoso. Essa comissão iria lá colaborar. Ou seja, ver se realmente estava sendo cumprido e se precisasse de roupa, sapato, remédio, esse grupinho providenciaria. Não deu certo. Primeiro, que existem pessoas que gostariam de fazer uma faxina, né, na casa, principalmente quando idosos sozinhos. Né? Uma faxina, fazer um suco, um bolo, mas assim. Como teve naquele grupo que o Debinho participava do governo? Eu vou na volta? Acho que Não é esse? Ele até outro dia ele falou. tá. Não muito tempo atrás eu vi uma fotinha dele. É? Então, como é o nome do grupo? Vou na volta. Né? Eu até gostaria de participar de um grupo disso. Mas esse grupo, gente, só para esclarecer, não faz parte do conselho, tá? É um grupo da sociedade civil, ele foi criado por conta do... Né, então, ele é o pessoal que alguma aqui, coisa, se ele estivesse errado, ele deveria fazer comunicação, né? Como é que é o nome dessa senhora que está falando? É Isa. Isa. Ela comentou, você é de uma associação? Não é associação, é um grupo. É um grupo. Foi criado um grupo da sociedade civil, de voluntários, eles são a maioria ali do Conviver, que eles faziam visitas domiciliares a idosos, ia na casa dos idosos. Né? É bom isso. E ela está perguntando se esse grupo ainda funciona, e eu não sei, porque não faz parte do conselho. Eles deveriam ter uma cadeira, porque organizações representativas fazem parte do conselho. É uma organização representativa. Tem uma conselheira que é do grupo, acho que a Paloma é do grupo, acho que eu vi uma foto dela. Antes desse voo na avó, durante a pandemia, a Ivete ia o pessoal dava aula em frente à casa do pessoal. Mas não era de Quando estava aquele momento fechado tudo, ela ia na casa do pessoal, dava aula na casa deles mesmos. Isso é muito importante, sabe? Porque o idoso se sente muito sozinho. Então, foi um momento muito difícil para todo mundo. Às vezes tem mais ninguém. Às vezes só quer se socializar. Minha mãe amava quando chegava alguém, batia palma lá. Tanto é que ela foi roubada várias vezes, porque ela gostava de receber as pessoas para conversar. Às vezes só queria sair, socializar, conversar. Mas aí, os casos todos estão em situação de isolamento, né? Isso aí também é uma violência. Né? Isso é importante mesmo, participando. Mas acho que o grupo não existe. Sabia? Vou buscar também. Essa menina que é conselheira aí, para ela fazer as colocações, sei lá. Olha que interessante, né? Alguma hora. Eles levam bolos. Minha mãe recebeu uma visita de uma pessoa que chegou lá, abraçou ela. Não lembro de mim. Era a Edelita. Agora que eu estou sabendo que foi a Edelita. Assim, faz uns 3 anos. Aí veio uma moça de tão simpática. Quem é? Não sei. Aí me abraçou. E a gente tomou refrigerante. Aí, esses dias, eu fui na imobiliária da Edeli, que a gente está vendendo a casa, né? Para acelerar. E a Edeli, mas sua mãe não falou que eu fui lá? Eu falei, não. Eu fui uma moça simpática, abraçou. Até que depois, né? Gente, vocês preferem que a gente leia a resolução? Já aprova agora? O que vocês querem fazer? Coração? Você dá tempo de ler. O que vocês querem? Só o conselheiro vai poder aprovar, né, gente? Visitantes aí.
Mas se vocês ficarem por aí, a gente consegue ler, vocês podem opinar também. Eu só quero falar uma coisa também que é antes, que é uma questão de ordem. Os conselheiros do Fundo Social têm que ser substituídos, porque lá tem indicação de pessoas que trabalham na prefeitura, não é sociedade civil. Aonde? Pelo menos a portaria que está na internet, não sei se está válida, mas a portaria está informando que tem 2 pessoas que é do governo, como Fundo Social. Está falando do Fundo Social. Ah, do Fundo Social? É meio polêmico isso. O CMS considera Fundo Social como governo, outros conselhos consideram como sociedade civil. As pessoas trabalham no governo. É um negócio que eu não conseguiria. É uma ONG de poder. É uma ONG de poder. Márcia, tem que ver qual a constituição do fundo, né? Não sei, ele é considerado. Uma ação social do governo. Quer ver? Mas ele está no. É do CNS, está falando? Não, é que o Fundo Social do CMS é considerado parte do governo. Mas de outros conselhos, ele já é sociedade civil. Então, É sociedade civil enquanto voluntário, mas os nomes indicados não são voluntários, são pessoas que trabalham na prefeitura. Quando é idoso, trabalha lá, né? Ou uma pessoa que está desempregada, que está ajudando. Mas não é essas pessoas. Precisa ver o que é o porque assim, fundo. o Se Fundo for uma. Social pode participar tanto do governo como da sociedade civil. Pode misturar. Só que na hora de representar, tem que pensar. Acho que ela quer. Ô, Cláudia, uma sugestão é o sindicato dos idosos é na cidade, tem sede, poderia nomear 2 pessoas do sindicato. Porque Não, Márcia, quem pode participar de Sociedade civil. a sociedade civil é quem presta atendimento ao idoso. Tem que ler o regulamento ali também, né? Então, mas Vocês têm que levar em consideração a lei municipal. Tudo que o conselho faz tem que ter como referência a lei municipal. A lei municipal estabelece organizações representativas e entidades. Isso está em todos os conselhos. É previsto isso em lei federal, inclusive. Não falou de sindicato, tem um sindicato. Pode verificar na lei municipal que prevê. sede É o sindicato de Mongaguá. A OAB pode participar como organização representativa de uma classe. O sindicato dos funcionários públicos pode participar. O sindicato do idoso, se é que tem um agora, pode participar. Organizações representativas da sociedade, como associação de bairros, pode participar. É por isso que a Constituição teve o apelido de Constituição Cidadã. Não pode, tem que ser de atendimento ao idoso. Mas isso não está na lei. Se tiver na lei, cabe representação no Ministério Público. Não pode formar um grupo de entidades específicas para discutir políticas que diz respeito ao município todo. Aí termina havendo conflito de interesse. Não sei não, eu vou verificar, porque não concordo não. Pede para o Bruno, pede para o Tiago te mostrar uma pasta aí. Eu tenho. E depois vocês estudam aquilo que couber para o Conselho do Idoso. Porque o Conselho da Criança e o Conselho do Idoso, as regras são idênticas. Não é não. Eu acho que nós temos que estar comparando o Conselho do Idoso com o Conselho da Criança, não. Só muda a nomenclatura. Em alguns direitos que é do idoso, é diferente do da criança. Não tem como comparar. Aquilo que é de criança fica. E o do idoso... O Estatuto do Idoso foi uma cópia do Estatuto da Criança. Só olhar. Olhar não, é ler. Não é não. Inclusive, eu já li muito o Estatuto da Criança e ele é muito mais complexo do que o Estatuto do Idoso. Muito mais, 236 artigos. Pode ser até
baseado, mas ele não é igual. São condições diferentes, são fases de vida diferentes e ele não é igual. Então, eu discordo disso, mas não sou só eu, né? Temos conselheiros aí. E a gente... É assim, olha, eu sou conselheiro desde 1990. Aí, o que acontece? Eu não participei da NEUFA como conselheiro agora, do grupo de estudo para a implantação do ECA. Eu comecei a participar nas discussões da implantação através do boletim da OAB. Primeiro eu trabalhava no setor jurídico e chegava muito boletim. Eu não tinha muito o que fazer, eu lia todos os boletins. Até que chegou, ele foi implantado no município, demorou um pouquinho, né? Depois que o estatuto saiu, foi publicado. Aqui no município demorou, porque ninguém entendeu nada. Nada. E a gente também fazia atendimento ao idoso. Eu lembro que, às vezes, chegava caixa de idoso, a gente atendia como se fosse uma criança, naquele mesmo modelo. Só que aquilo que o Cláudio falou é outra realidade. Né? Mas, assim, o Estatuto do Idoso foi baseado mesmo por conta de maus tratos, de situação de risco, são os mesmos, né? Mas é bem menor mesmo. Não é? É bem menor. Da criança tem 267, eu falei. Eu errei o número, 267 artigos. Do idoso tem bem menos. Agora, a lei municipal, vocês têm que rever. A sugestão que eu dou. Sim, eu falei Revejam. no começo que a gente tem que atualizar todas as leis, né? A gente Isso, vai porque... atualizando a resolução que institui a inscrição das ILPIs aqui para receber o registro no conselho, né? Então, para as instituições terem registro no conselho, que é obrigatório, a ILPI só pode funcionar se tiver inscrição no conselho. Então, isso a gente já atualizou. Aí, a próxima, a gente vai atualizar a lei tem regimento interno, tem a lei do fundo, tem todas essas outras leis que a gente atualizar. Então, vamos a pouquinho, né? Hoje a gente queria falar da resolução, podemos? Conselheiros. Podemos fazer a leitura? Acho que eu tenho texto aí. A gente podia dividir, né? Deixa eu ver. Quantos conselheiros tem hoje aí? Tem 3 aqui e um online. Mesmo? Quer que eu comece? Pode ler? Resolução normativa número 001/2023 do CMI dispõe sobre a inscrição no Conselho Municipal do Idoso das organizações governamentais, das organizações sociedade civil, fundações com ou sem fins lucrativos e seus respectivos programas de atendimento. O Conselho Municipal do Idoso de Mongaguá, CMI, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal número 1870 de 2000, alterada pela Lei 1978/2001 e considerando o disposto na Lei número 8.842 de 4 de janeiro de 1994, Política Nacional do Idoso, Lei Federal número 10.741 de 1 de outubro de 2003, Estatuto do Idoso em seu título 2 dos Direitos Fundamentais e artigo 47, 48, 49, 50 e 52 do Estatuto do Idoso. Vai ter uma alteração? Tem uma alteração. Nomenclatura. Agora, eu já havia falado outras vezes, tudo em relação às leis do idoso não é mais idoso, é pessoa idosa. Tem falta alteração aqui. Tá. Então, acrescentar a pessoa idosa, é isso? Não fala mais idoso, fala Sim. pessoa idosa. Tá, ok.
Capítulo, pode continuar, pode? Capítulo 2 da Lei 1921, Direitos Fundamentais e Não Governamentais, com ou sem fins lucrativos de atendimento direto à pessoa idosa. Não só a caneta para mim não errar, mas... Considerando as decisões em reunião ordinária, seria hoje, se for aprovado, é isso? Não, é que a reunião, você até mandou uma ata, mas não lembrava o número da ata e a data que você Da cita. realização. Você cita... Foi ano passado, dezembro? Considerando o disposto na Lei número 8.842, de 4 de janeiro de 1994, Política Nacional da Pessoa Idosa, Lei Federal número 10.741, de outubro de 2003, e Estatuto da Pessoa Idosa em seu título 2, dos direitos fundamentais e artigo 47, 48, 49, 50 e 52 do Estatuto da Pessoa Idosa. Considerando o disposto no artigo 53 e 54 do Código Civil Brasileiro, que provém o conteúdo obrigatório do Estatuto das Associações. Considerando a resolução do CNAS, CNAS 2000, eu já estou falando CNAS que nem na saúde, CNAS 109, que aprova a tipificação nacional de serviços socioassistenciais. Considerando a resolução 16, de 5 de 5 de 2010, que define os parâmetros nacionais e critérios para inscrições das instituições de assistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência Social. Então, isso aí eu ia falar. Já tem alteração na data? Eu ia perguntar se não mudou. Considerando as alterações do RDC Anvisa 502/2022, considerando que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais prestados por entidades e organizações de assistência social deverão estar em consonância com o conjunto normativo de política nacional de assistência social em vigor e suas normas operacionais básicas, visando garantir padrões de qualidade e deveres de trabalho. Resolve, artigo 1º, revogar a Resolução 002/2014, CMI, que passa a vigorar esta resolução, restabelecendo critérios de inscrições das organizações governamentais e não governamentais sociais, com ou sem fins lucrativos, fundações. Acho que aqui deve uma vida, né? Programas, projetos e serviços de acordo com a legislação supracitada, obedecendo o disposto nesta resolução. Parágrafo único. O certificado de inscrição a ser concedido pelo Conselho Municipal do Idoso, CMI, terá prazo de validade por tempo determinado, sendo obrigatória a atualização anual dos documentos no primeiro quadrimestre de cada exercício, de acordo com o estabelecido na presente normatização, conforme artigo 10. Artigo 2º. Somente deverão solicitar e obter inscrição no Conselho Municipal do Idoso, CMI, as organizações governamentais e sociais sem fins lucrativos que atuem no atendimento e defesa dos direitos da pessoa idosa, apresentando seus respectivos programas de atuação de acordo com o disposto no artigo 48, 49 e 50 do Estatuto da Pessoa Idosa. Lei Federal número 10.741/03, transcritos nos artigos a seguir. Mas não é somente deverão solicitar e obter inscrição na carteira as organizações governamentais e sociais sem fins lucrativos? Não, é que tem duas falas. Lá na frente, acho que a gente vai acho que entender na quarta. fala. Tanto é que tem relação de documentos para... Acho que é. Vai ter na quarta. Bom, vamos até o fim, vamos lembrar que a gente tem que voltar nesse artigo. Põe uma setinha aí. Assim, a lei fala todo. É todos, Todo. até programa. Artigo 3º. Para a concessão da respectiva inscrição, as organizações, fundações, programas e serviços de atendimento à pessoa idosa devem observar os seguintes requisitos:
conforme disposto no artigo 48 do Estatuto do Idoso. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. B. Apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com os princípios estabelecidos no Estatuto da Pessoa Idosa, descritos nos títulos 1 e 2, artigos 1º ao 42º, e ainda com a Política Municipal da Pessoa Idosa, Lei 1921, de 26/12/2000. Isso. C. Estar regularmente constituída conforme artigo 6º, demonstrar a idoneidade de seus dirigentes. Parágrafo 1º. Os dirigentes deverão apresentar declaração de antecedentes criminais. Parágrafo 2º. Os dirigentes deverão apresentar certidões negativas de âmbito estadual, federal, civil e criminal. Aqui não tem municipal? Então, eu acho assim, é conveniente nesse momento pedir já logo isso, porque isso aqui só se perde quando a pessoa vai fazer um convênio, né? De todas as certidões, para ver se a pessoa vai pedir. Mas acho que para isso é muito difícil tirar a certidão. Se ela... Isa, tem que pedir, agora sai na hora. É tudo automático na internet. Qual que é o que você citou aí? Está faltando municipal. Isso, eu acredito que deve focar no municipal, né? Porque se ela tem um prédio na prefeitura... Não, é certidão negativa geral, de âmbito estadual, federal, civil e criminal. Então, acredito que tem a ter municipal também, né? Será que o municipal tem certidão? Certidão negativa do prédio, onde vai ser feito? Sim. Todas as... Não, é de pessoa, da organização. Quando pede assim... É só do dirigente, só da pessoa, não é do estabelecimento em geral? Do dirigente e da prefeitura. Criminal, é da pessoa. Isso, não é? Entra também da prefeitura, certo? As certidões que pede aqui é do estabelecimento. Isso. Então, aí o do CNPJ. Isso. Mas assim, o prédio onde o CNPJ é instalado, ele tem que ter uma certidão negativa de não ter débitos nenhum naquele prédio. Entendeu? Aí é no município. Então, você acha bom colocar municipal? Eu acredito que tem que acrescentar municipal. Márcia? Alguém quer falar alguma coisa? Seu Antônio? Posso falar? Agora não é só os conselheiros? Oi? Cláudia. Estava na minha lista, só certidão? Então, precisa ver lá. Oi? Pode É que falar. eu acho que eles querem falar. Oi? Não é só os conselheiros agora que fala? Eu estou olhando. Pode falar. Posso falar? Pode falar, Cláudia? Não, se ele pode ele falar. Pode, seu Antônio. As certidões negativas, civil e criminal, diz respeito a toda a direção da entidade. Sim. A documentação do local, não importa se o local é próprio, se o local é alugado, se o local está emprestado, né? Mas é bom pegar uma certidão negativa do imóvel junto à prefeitura. Sim. Certidão negativa imobiliária, só. Sim. Então, está correto a minha colocação, correto, Antônio? Está correto. Mas aí Correto. não é então. Mas Não, da composição da direção toda, presidente, vice-presidente, tesoureiro, vice-tesoureiro, secretário e vice-secretário. Aí, Antecedentes. isso, mas aí as certidões negativas. Essa parte de certidão negativa, ela tem que colocar municipal também, porque é a do estabelecimento, independente se é alugado, independente do que for, o estabelecimento, o prédio em si, ele tem que ter a certidão negativa de débitos dele. É igual nossa casa, quando a gente vai vender, Não, né, seu eu Antônio? entendo assim, ó, quando vai fazer E o CNPJ, você pega a CND, Sim, sim. junto à Receita Federal. Pronto. Sim. Agora, falando Acabou. do prédio, é na prefeitura, do lugar... É na imobiliária, prefeitura. Então, tem que colocar dois certidão imóveis. negativa. Isso, exatamente. Podemos seguir? Pode. Parágrafo 3º. As organizações não governamentais sem fins lucrativos e fundações devem ainda observar as disposições estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. Artigo 4º. As organizações que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência
adotarão os seguintes princípios, conforme disposto no artigo 49 do Estatuto do Idoso. A. Preservação dos vínculos familiares. B. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. C. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, salvo em caso de força maior. D. Participação da pessoa idosa nas atividades comunitárias de caráter interno e externo. E. Observância dos direitos e garantias das pessoas idosas. F. Preservação da identidade da pessoa idosa e oferecimento de ambiente de respeito e dignidade. Tudo bem, Sofia? Artigo 5º. Deve-se observar as obrigações das organizações de atendimento conforme disposto no artigo 50 do Estatuto da Pessoa Idosa. A. Celebrar contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e prestações decorrentes do contrato com os respectivos preços, se for o caso. B. Observar os direitos e as garantias da pessoa idosa, fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente. C. Oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade. D. Oferecer atendimento personalizado. E. Diligenciar no sentido de preservação dos vínculos familiares. F. Oferecer acomodações apropriadas para recebimento de visitas. G. Proporcionar cuidados à saúde conforme a necessidade da pessoa idosa. H. Promover atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer. I. Propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças. J. Proceder a estudo. Pessoal, Gente, a Cláudia. pessoal, eu vou ter que sair, tá? Para emergência. E elas vão continuar a leitura. Aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção para ajudar a gente a corrigir. Então, a gente não vai aprovar nada hoje, tá? Vamos ler, né? Pegar a opinião de vocês aí para a gente corrigir. Fazer as próxima a anotações. gente já traz alteradinha, tudo bonitinho, tá bom? Ah, eu tenho que mesmo, é emergência. J. Proceder a estudo social à pessoa de cada caso. K. Comunicar à autoridade competente de saúde toda ocorrência da pessoa idosa portadora de doenças infecto-contagiosas, providenciar ou solicitar que o Ministério Público requisite os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não estiverem na forma da lei. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis que receberem dos idosos, manter arquivo de anotações onde constam data e circunstâncias do atendimento, nome da pessoa idosa, responsável, parentes, endereços, cidade, relação de seus pertences, bem como valor de contribuições e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Comunicar ao Ministério Público para as providências cabíveis à situação de abandono afetivo ou material por parte dos familiares. Manter no quadro de pessoal profissional com formação específica. Artigo 6º. São documentos necessários ao encaminhamento do pedido de inscrição ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, CMI, organizações da sociedade civil, fundações sem fins lucrativos. Requerimento fornecido pelo CMI, conforme modelo anexo 1, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da organização ou fundação. Ficha cadastral fornecida pelo CMI, conforme modelo anexo 2, devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da organização, fundação, que deverá rubricar todas as folhas, estatuto social, cópia do alvará de funcionamento devidamente atualizado ou protocolo do mesmo. Cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, devidamente atualizado. Posso dar uma sugestão? Ok, São Antônio.
Todo equipamento tem um responsável técnico, nem sempre aquele que é o presidente é um técnico. Sim. E quem responde pelo equipamento, né, judicialmente até, é o profissional técnico. Ele deveria assinar junto com o presidente. A documentação, né, seu Antônio? O senhor se refere? Isso. Porque quem responde tecnicamente por tudo... Pode mudar hoje, amanhã é outro. Ele tem que se comunicar. Ele tem que comunicar a Comunicar ao presença. conselho que houve mudança com o técnico. Daí a gente pede. Entendi. Que existe a alteração, mas a assinatura daquele momento que ele está assumindo não é necessário. Né? Porque ele pode mudar, ficar uma semana seguinte ele sair e ser substituído. Entendi. O senhor conseguiu ouvir? Quando é substituído, a entidade encaminha um ofício ao órgão que faz o registro para que se considere esse profissional novo. Entendi. O que o senhor está dizendo é o seguinte, que na hora de apresentar os documentos, teria que ter a assinatura da pessoa técnica responsável junto com o presidente. E aí, se houver alteração, o presidente tem que informar ao conselho. Cabe isso. Mas vamos deixar entre parênteses. Senhor Antônio, a gente vai deixar anotado aqui, tá bom? Para ir. Sim, sim. Vou continuar, porque tá? Ele já traz toda a documentação dele como técnico, né? E a declaração dele. Já aconteceu várias vezes que o técnico deixar de ser técnico naquela casa por uma semana, 15 dias. Entendi. Na verdade, ele está... Entendi. Vou continuar, tá, gente? Laudo da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde do município, devidamente atualizado, salvo quando se tratar de organizações que atuam exclusivamente na defesa dos direitos da pessoa idosa. Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, atestando as condições das instalações oferecidas, salvo quando se tratar de organizações que atuam exclusivamente na defesa dos direitos da pessoa idosa. Relatório de atividades e avaliação do exercício anterior, conforme modelo anexo 3, devidamente assinado pelo técnico e pelo representante legal da organização. Plano de trabalho anual, com os respectivos programas de atendimento, conforme modelo anexo 5. Programas ou serviços da área governamental, conforme... Não, agora sim, anexo 5. Declaração atualizada da certificação de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Santos, CMAS. Esquece o Santos, tá, gente? Declaração de pleno e regular funcionamento, conforme modelo anexo. Declaração de idoneidade, atendendo desta forma o inciso 4 do... É 4, né? Olha, eu fugi dessa aula, hein? Do parágrafo único do artigo 48 da Lei 10.741 de 2003, conforme modelo anexo 7. Vai me beliscando aqui, tá? Não, tá certo. Planilha, formulário para LPI sem fins lucrativos, conforme modelo anexo 8. Modelo do contrato de prestação de serviço com a pessoa idosa, de acordo com o que preceitua o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 50, inciso 1. Organizações da sociedade civil, fundações com fins lucrativos. Espera lá, só um minutinho, se eu lembrar. Lá em cima, estava falando com fins lucrativos ou sem fins? Sem. Esse é com fins, Esse né? agora que a gente vai iniciar então é com os fins lucrativos, tá? Então, agora, eu vou começar de novo agora. Agora, a gente vai falar dos com fins lucrativos, de organizações da sociedade civil, fundações com fins lucrativos. Está dando para entender, gente? Ou eu estou lendo muito rápido? Essa é uma das diferenças do Estatuto do Idoso, da pessoa idosa, para o Estatuto da Criança. O Estatuto da Criança não aceita fins lucrativos, tem que ser sem fins lucrativos. Por isso que se cita o Estatuto Social, né, principalmente com o artigo 46 do Código Civil. Entendi. Vamos lá. Requerimento fornecido pelo CMI, conforme modelo anexo 1, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal da organização fundação. Ficha cadastral fornecida pelo CMI, conforme modelo anexo 2, devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da organização fundação, que deverá rubricar todas as folhas.
cópia do alvará de funcionamento devidamente atualizado ou protocolo do mesmo, cópia do documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, devidamente atualizado, laudo da vigilância sanitária expedido pela Secretaria Municipal de Saúde do município, devidamente atualizado, laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, AVCB, atestando as condições das instalações oferecidas, relatório de atividades e avaliação do exercício anterior, conforme o modelo anexo 3, devidamente assinado pelo técnico e pelo representante legal da organização fundação. Plano de trabalho anual com os respectivos programas de atendimento, conforme modelo anexo 4. Declaração de idoneidade, atendendo desta forma o inciso 4 do parágrafo único do artigo 48 da Lei 10.741/2003, conforme o modelo anexo 7. Planilha, formulário para ILPI com fins lucrativos, conforme o modelo do anexo 9, apresentação de modelo do contrato de prestação de serviço com uma pessoa idosa, de acordo com o que preceitua o Estatuto da Pessoa Idosa em seu artigo 50, inciso 1, conforme Resolução Normativa número 36 de 2011, com o CMI. Aqui, tudo bem, Isa? Ótimo. Artigo 7º. Você fala, tá acabando. Artigo 7º. O pedido de inscrição deverá ser apresentado diretamente no protocolo geral da sede do Conselho Municipal da Pessoa Idosa em horário comercial com os profissionais da unidade. Parágrafo único. Não será recebida documentação incompleta em hipótese alguma, objetivando a agilidade na análise, emissão de parecer e conclusão do processo para a concessão de certificação de inscrição, conforme o que preceitua a lei. Posso falar? Sim. Viu que está grifado? Aham. Por quê? A anterior dava direito a pessoa vir com o CNPJ já pedir inscrição. Aí ficava... Nunca não traz as demais depois traz o resto e nunca trazer. Olha, tá aí, não. Foi muito escrito. O que acha desse colocar assim? Não vai receber mais, só vai receber quando tiver completo. Exatamente, só quando vier tudo, né, de uma vez. Porque senão ficando vindo picadinho, chega 2, 3 anos sem completar. Tem que completar tudo. Tem que Nem ter... visita pode ser feito para requerer o registro, se Aí estiver incompleto. Cabe a obrigação Não, de... a visita de fiscalização, aí que tem que ter. Não, a visita de fiscalização, mas para levar ao Ministério Público o funcionamento irregular, porque não tem o registro. Entendeu? Se existe uma lista de documentos que é obrigatório ser entregue, não entregando, enquanto estiver faltando um documento, fica pendente. Isso está acontecendo no CMDCA. Então, é por isso que está aqui, ó, é que vocês, acho que vocês não têm, né, a cópia, mas aqui está... Não, eu não tenho. Mas a semana que vem eu vou me apropriar para ver se eu posso ajudar de alguma forma o conselho. Tá, o que a gente está falando, senhor Antônio, é que nessa parte tá grifado aqui, tá? Que realmente tem a obrigação de apresentar toda a documentação, tá ok? Isso. Vou continuar, tá, gente? Tudo bem, Eva? Artigo 8º. Os serviços prestados pela Casa dos Conselhos e pelo próprio CMI são inteiramente gratuitos, não sendo necessária a contratação de terceiros para tratar de assuntos de interesse da organização relativos ao processo de solicitação de inscrição junto a esse órgão. Artigo 9º. A requerente poderá solicitar vistas ao processo através de ofício dirigido à diretoria executiva do CMI, que no prazo de 10 dias úteis enviará a resposta à requerente através de ofício em igual prazo. Ó, grifo de novo. Por quê? Não tinha isso na resolução anterior. Eu acho meio pesado a pessoa vir aqui, fazer um requerimento, solicitar, aguardar a resposta para ela pegar o processo dela, para ela fazer vistas. Será que é necessário? É necessário. Na minha opinião, é necessário. Senão eu venho na casa da mãe Joana, todo mundo chega aí, eu quero ver isso, quero ver aquilo. Né? A coisa tem que ser feita de ofício. Tudo tem que ser feito de ofício. E ficar arquivado, que a pessoa se apropria do documento aí. Não pode nem levar para casa. Sim, exatamente. Então, continua, né? Ok. Artigo 10º. Artigo 10. Para a manutenção da inscrição e quando do certificado, as organizações sociais, fundações, com ou sem fins lucrativos e os programas e serviços governamentais deverão cumprir com as seguintes formalidades.
encaminhar no primeiro quadrimestre de cada ano a ficha cadastral e relatório de atividades, sempre que ocorrer qualquer alteração na programação, nas atividades, nos compromissos sociais da organização, bem como na razão social, endereço, telefones, composição da diretoria executiva, representante legal da organização, fundação ou ainda de proprietário ou quaisquer outras alterações relevantes. Esta deverá comunicar ao CMI através de ofício endereçado ao presidente do órgão, imediatamente após a alteração ocorrida, conforme artigo 3º, inciso 4º desta resolução. 4 meses, eu acho muito pouco, porque as entidades elas têm pouco servidor para fazer esse tipo de serviço. Podia colocar 6 meses, ou, sei lá, um período maior. Porque ela teria que apresentar 4 período, né? Ou 2 relatórios já é o suficiente. De ocorrer qualquer alteração, quadrimestre? Não, é assim, ó. Cada 6 meses, né? Você fala, Márcia? A anterior é assim, é 1 ano, Márcia, é 12 meses. Mas assim, ela não pode deixar de passar abril, agora. Antes era março, 30 de março. Ela tem 12 meses para fazer tudo anterior. Até 30 de abril, ela tem que fazer isso. 12 meses é muito, porque a pessoa pode perder o fio da meada, mas a cada 6 meses eu acho que é razoável. Porque é um relatório de atividade, inscrição. Não, é 12 meses para relatório. Não tem como fazer, a não ser que você pede, vamos supor, relatório trimestral, mas assim, a gente vai pela tipificação. É assim, esse conselho, ele acompanha também a resolução do CMS. O CMS é nessa norma. Pode continuar, Isa? Não mandei a resposta, não sei se ela ouviu. Márcia, você ouviu a dona Isa? E o que você acha? Deixa eu... É 12 meses. Se a pessoa... Tá falhando, Márcia. Tá falhando. Repete. Acho que você está chegando muito perto. Então, é o relatório de atividades, dá para ouvir? Tá, agora sim. Então, aí na lei não está 4 meses. É geral, é tudo. Não estou falando só o relatório de atividade. Toda mudança deverá ser feita. Aqui, Márcia, está falando a cada 4 meses de cada ano, a ficha cadastral e o relatório de atividades. Sempre que ocorrer alteração na programação, nas atividades, nos compromissos sociais. Aí você está falando para mudar de 4 meses para 6, é isso? Isso. Tá, vamos colocar entre parênteses aí, depois a gente discute com todo mundo, só para a gente se aprovar. Era ter 3, agora aqui eu passo para 4. Entendi. A gente anotou, tá, Márcia? Como não vai ser aprovado hoje mesmo, tá bom? Obrigada. Imagina. Vamos lá. Apresentar outras informações ou documentos sempre que solicitados pelo CMI. Artigo 11. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa efetuará visita às organizações sociais, fundações e aos programas e serviços da área governamental, objetivando verificação do atendimento e da atuação junto à pessoa idosa, conforme o que precentua o Estatuto do Idoso nos moldes do roteiro de visita. Artigo 12. A realização da visita é condicionante para a emissão do parecer conclusivo na análise do processo, sem a qual não será emitida a certificação de inscrição nesse órgão. Artigo 13. Ficam revogadas todas as resoluções normativas anteriores que tratam sobre o assunto. Artigo 14. Os casos omissos serão deliberados pelo colegiado do CMI em Assembleia Geral. Artigo 15. Essa resolução normativa entra em vigor na data de sua publicação. Aqui, gente, o que entra agora são os anexos, tá? Anexo 1, requerimento de inscrição da organização social com ou sem fins lucrativos no Conselho Municipal do Idoso, CMI. Tá? Aí tem as opções, inscrição no Conselho Municipal ou renovação da inscrição, né? Eu, representante legal, tá dando para ver?
Então, esse é o anexo 1, tá? E agora vem a sequência. Anexo 2, da ficha cadastral, que vem toda a identificação da organização. Tá ruim para ver, Márcia? Bom, aí é a ficha cadastral com identificação da organização, nome fantasia, CNPJ. Eu não te escuto, Márcia. Não, então, essa ficha aí nem precisa a gente dar uma olhada, porque ela já Ela é a comum de tudo, tá? Eu só tô... Ok. Aí vem os anexos 3. Deixa eu ver a finalização. São só os anexos agora, tá, gente? Eu vou feito as anotações, né? E aí, quando tiver que fazer a operação. Gente, só para finalizar esse assunto aqui com vocês, foi feita todas as anotações, tá? Para discussão, para poder fazer as alterações que forem necessárias e para depois ter aprovação, tá ok? Seu Antônio, tá me ouvindo? Eu não sou conselheiro. Não, mas eu estou dando um parecer para vocês que estão ouvindo desde o início. Eu sou Ok? voluntário da Casa do Conselho. Sim, mas se o senhor quiser falar alguma coisa para que seja anotado, agora é o momento. Tá bom. Mas eu gostei, melhor, essa resolução está melhor do que a do Conselho de Direito da Criança. Tá, ok, então. Quer falar alguma coisa mais, Márcia? Quer acrescentar alguma coisa? Não. Só a questão do conselheiro, mesmo que seja a participação social, seja aberto para a participação social, não o pessoal do Fundo Social, porque eles não são da sociedade, são representantes do poder público. Essa parte a Cláudia já tinha feito a anotação. E agora? Eles Não, não podem. foi lido tudo, só foi feito as anotações. Aí todo mundo concordou, ninguém discordou. Para anotar mais alguma coisa? Eu acho que aprovou. Não, aprovar vai para o próximo. O texto só, né? Acho que finaliza. E aí, me diverte. Tem alguma informação para passar? Gente, como a Cláudia teve que sair, né, às pressas, então a gente vai finalizar, tá bom? Tá bom? Obrigada, viu, gente? Tchau, obrigada. Desculpa aí ler correndo, tá? Tchau. Parte. Tchau, obrigada.